para a produção de leite. Então, o tipo leite nas fêmeas é justamente o que eu falei anteriormente, é buscar esse triângulo, essa cunha leiteira. O animal precisa ser limpo o seu anterior, ter um pescoço leve, paletas bem limpas, e ele vai crescendo do anterior para o posterior. A gente tem ali a capacidade digestiva do animal no terço médio, que é abaixo da linha do dorso lombo. Vou falar um pouco mais lá na frente. Que é justamente isso, quanto maior a força, quanto maior a profundidade corporal do animal, mais capacidade digestiva esse animal vai ter. Então, quanto melhor qualidade de garupa, mais acoplado será o útero. Então, a gente busca em animais de leite justamente essa limpeza, pensando que o animal de leite tem que vir a me produzir leite. Eu quero que esse animal seja forte, logicamente saudável, mas que o que ele consuma, ele venha me produzir leite. Então, aí a gente tem o tipo leite dentro da raça. Isso é um slide que eu gosto muito para a gente mostrar a evolução do melhoramento genético e a identificação desses indivíduos dentro de uma raça. A gente tem aí na raça de cima a raça G e na raça de baixo a raça holandesa. Percebam que o animal do meio da raça G é um animal um pouco mais musculoso, um animal que depositou um pouco mais de musculatura. Os outros animais, eles são mais limpos, mais descarnados, a gente chama. São animais que têm uma tendência a serem mais produtivos, ou seja, o que ele consome, ele produz leite. A gente tem uma foto antiga aqui de uma vaca holandesa e de uma vaca holandesa moderna, digamos assim. A gente vê a angulosidade, a gente vê que o animal mostra, assim, as suas costelas, mostra a sua força leiteira. Ela não deixa de ser um animal forte por ela estar um pouco descarnada. Isso daí é uma característica que a gente busca. A gente vê num animal mais antigo, um animal mais com a capacidade de musculatura um pouco mais evidente. Então, a gente percebe justamente isso mostrando o tipo leite dentro da raça, e isso é o melhoramento genético. Então, a gente encontra animais como essa do meio hoje, normalmente é justamente fruto de uma seleção que a gente ainda vem buscando, justamente tentando buscar essa limpeza para esse animal ser mais produtivo e mais eficiente. Então, a gente falando sobre alguns critérios de seleção, eu vou falar alguns pontos que a gente deve buscar na hora de selecionar um indivíduo. E tanto a campo como numa pista de julgamento. Quais são os pontos principais que a gente busca? E a partir desse momento que a gente busca, olhando esses critérios de seleção, a gente está pensando sempre em longevidade do animal. A gente pensa também em produção, a gente pensa em longevidade, a gente quer um animal extremamente produtivo, extremamente longevo. Então, buscando dentro da sua proposta. Se a sua proposta é produção de leite, eu tenho que buscar características que esse indivíduo vai me passar para a sua progenie e que tenha e que vai me favorecer essas altas produções. Então, a gente fala de perímetro torácico e profundidade corporal. São características que eu gosto muito e são muito fáceis de ver. A gente vê animais, a gente tem aqui perímetro torácico, ele é medido em centímetros. Essa certa, e logo após o cupim, a gente mede aí e mede o perímetro torácico, logo nas suas primeiras costelas. E profundidade corporal é medido ali do dorso até o ventre. Então, quanto maior essa profundidade e esse perímetro torácico, melhor o animal é para a produção de leite. A gente tem que fazer um paralelo com as funcionalidades desse animal. Pensar em capacidade respiratória, pensar em capacidade digestiva e capacidade produtiva. Então, o terço médio a gente correlaciona, que é onde está essa seta vermelha reta, a gente relaciona com capacidade digestiva, pensando que esse animal vai acoplar aí o seu rumen. Então, quanto mais espaço eu tiver aí para uma vaca de alta produção, melhor esse rumen vai estar acoplado. A parte de perímetro torácico está relacionado com a capacidade cardíaca e respiratória. Então, quanto maior for a profundidade, ou o perímetro torácico desse animal, mais bem acoplado será o pulmão, mais bem acoplado será o coração. Então, são características que a gente precisam ser buscadas nesses indivíduos, justamente pensando em animais longevos e produtivos. Então, aqui a gente tem a profundidade corporal, essa tabela ela é dada tanto nos sumários para a produção de leite, ele é já encontrado no sumário, e também como critérios de seleção. Para fazer o teste de progênie, esses pontos são avaliados justamente para gerar os PTAs desses indivíduos, dos reprodutores. Vou falar um pouco lá na frente sobre o teste de progênie. Então, sobre profundidade corporal, a gente tem aí extremamente profunda
e extremamente rasa. Isso aí, essa pontuação vai de 1 a 9, contando só os números ímpares. E aí você vai classificando esses animais, se ela é extremamente profunda, se ela é extremamente rasa, e então lá na frente a gente vai identificar qual é o reprodutor que vai ser, então, utilizado nessas fêmeas para corrigir essa característica. Score de condição corporal. A gente tem aí a 1, que é magra, a 3, mediana, e a 5, gorda. Mas score de condição corporal também é um ponto que cabe uma aula, né? Eu assisti esses dias, tem uns 4 dias, uma live da professora Viçosa com o professor da USP, falando de score de condição corporal. E aí eles falaram que antigamente a gente esperava que o score de condição corporal de uma vaca de leite em produção, o ideal era de 3 a 3,5. Hoje já tem trabalhos científicos mostrando que esse score gira em torno de 2,75 e 2,5. Então, a gente identificar os scores, e é muito mais fácil, eles comentando na live, que é muito mais fácil você tentar corrigir o score do animal enquanto ele está em lactação, porque eu tenho muito mais tempo do que eu deixar no período seco para corrigir esse animal, porque a gente sabe que após o parto esse animal vai sofrer por questões de restrição alimentar, questões fisiológicas. Então, assim, a gente deve identificar, e cada raça tem o seu score de condição corporal. Lógico que esse 2,5, 2,75 que eu falei é um animal da raça holandesa, um animal extremamente produtivo. Da raça G, a gente já tem outro score de condição corporal ideal. Então, falando um pouco de força leiteira, ela é uma característica a partir de uma escala linear, igual eu falei anteriormente. Então, são excluídos os números ímpares e avalia-se a qualidade da ossatura óssea das matrizes, buscando costelas arqueadas, espaçadas, oblíquas e diretamente voltadas para trás. A gente busca uma ossatura extremamente plana, seca e achatada. A gente tem esses dois animais aqui, esse animal da frente mostra justamente uma força maior do que o animal de trás. A gente percebe que o espaçamento das suas costelas são um pouco maiores. A gente tem uma ossatura um pouco mais plana, mais firme, mais forte. Você perceba como ele está direcionado para o sistema mamário, enquanto o outro tem as costelas um pouco mais fechadas, elas não são tão espaçadas. Então, essa força de musculatura denota a força leiteira de um animal. Eu preciso de uma vaca, ela vai acoplar o rumen e todo o seu sistema digestivo, né, cardíaco. Então, eu preciso de uma força nesse quesito. A força leiteira, como eu falei anteriormente, ela também é medida em pontos, de extremamente forte a extremamente fraca. A garupa é um ponto também muito olhado, principalmente na raça G. A gente sabe que a raça G ela tem uma deficiência de ângulo de garupa muito evidente, é muito inclinada, a gente chama, né? Então, a gente precisa de uma correção do ângulo de garupa. A raça holandesa já tem um ângulo de garupa um pouco mais correto, por conta de tempo de seleção. Ela é inclinada tendendo ao reto, a do holandês. E é isso que a gente está até buscando na raça G. Não desconsiderando as questões que a gente não quer uma garupa extremamente reta, justamente porque problemas do parto, a gente busca ela intermediária, tendendo ao reto. E aí a gente tem vários pontos a se avaliar, tanto na pista de julgamento, como a nível de fazenda mesmo, que é a largura de garupa, a altura de garupa, o comprimento de garupa e o ângulo de garupa. Então, por que a gente bate tanto em garupa? É o teto de sustentação do sistema mamário. Todos os jurados que vão julgar animais para a produção de leite, eles vão bater no teste de sustentação do sistema mamário. O ubre lá embaixo, ele precisa de uma casa, a gente fala que é o teto. Então, ele precisa de uma garupa extremamente corrigida, porque se um animal tem uma garupa inclinada, a tendência é essas pernas serem mais fechadas e o ubre ser jogado para frente. Aí a gente tem ligamentos que podem ser rompidos. Se eu tenho uma garupa mais correta, eu tenho uma sustentação um pouco melhor. Tenho uma garupa extremamente larga, extremamente equilibrada, com o ângulo correto, eu tenho um teto de sustentação para esse sistema mamário. Isso denotando longevidade. Repito, a palavra para qualquer raça, principalmente para uma vaca de leite, é longevidade. Então, aqui a gente tem duas fotos de dois indivíduos da raça G. A gente
pode perceber. Isso daí é dia a dia. Eu peço que toda vez que você olhar para uma vaca hoje, a partir de hoje, você avalie tanto profundidade corporal, perímetro torácico, qualidade da roupa, e aí você compare uma entre a outra. É engraçado que depois que a gente sai do curso de julgamento, se passar 2 cachorros na rua, a gente já está lá julgando eles. Olha, a perna daquele ali é melhor do que aquele. A garupa daquele é melhor do que aquele. E isso é bom. Em qualquer lugar que você chegar, qualquer indivíduo que você vê, qualquer animal que você vê, você buscar ir julgando um em comparação com o outro, e comparar, não, aquele ali tem uma garupa melhor, aquele dali tem uma profundidade um pouco melhor. A gente tem, na vaca vermelha, uma garupa um pouco mais inclinada, ela não deixa de ser comprida, mas ela tem um ângulo de garupa um pouco mais inclinado, quando comparado com a vaca da nossa direita, a vaca chitada. Então, isso aí, a gente vai buscando esse equilíbrio, identificando essas características do animal, e escolhe lá, porque as centrais liberam, né, o valor do PTA desses animais para cada característica, e você vai buscar o animal que vai corrigir a característica que você busca. E então, fazer o acasalamento dirigido para tentar corrigir essas características. Isso aqui é uma foto que foi lá em Natal, com a jurada Luciana, no ano passado, para mostrar mais ou menos como é o julgamento mesmo. A gente avalia o animal de frente, de lado, de trás, justamente buscando os indivíduos que são superiores e são merecedores de serem classificados como campeão, e os indivíduos que vão ser subsequentes. E aí, depois, é o papel do jurado justificar, não é? Animal por animal, por que aquele foi superior àquele. Nunca nunca diminuindo as características de um animal em relação à outra. Sempre falando quais são as características do animal que ficou em primeiro, ou ficou em segundo, ou ficou em terceiro, que foram superiores ao animal de colocação mais tardia, ou digamos, mais por último, né? E aí você vai fazendo essa sequência desses, e justificando por que um animal foi melhor do que o outro. Isso é, como eu falei lá no critério de seleção, é uma ação global. O animal não pode ter uma garupa extremamente equilibrada se ele não tem um conjunto de úbrio bom, ele não tem um perímetro torácico bom, ele não tem uma força de dorso lombo boa. Então, essas características a gente está tentando buscar um indivíduo mais completo dentro de uma pista de julgamento, porque não existe animal perfeito. Todos os animais, eles vão ter defeito, assim como todos nós, né? O ângulo de casco, a gente tem aí o 1, 5 e alto como o ideal, o intermediário, e o baixo não é ideal, nem o alto também não é o ideal. A gente busca o intermediário, o ângulo de casco, justamente que está relacionado com a sustentação do animal. Animal que tem um casco muito baixo, ele já anda com dificuldade nas suas... quando eu falo de longevidade, é justamente isso. O animal que tem um casco muito baixo, ele não fica muito tempo no meu rebanho, ele começa a dar problema de casco, ele começa a não conseguir sustentar, começa a ter problema de unhas. Aí quando a gente fala de posição das pernas vistas laterais, aqui é outro ponto, a gente tem aqui o indivíduo ideal, é o indivíduo do meio, a gente tem um indivíduo com a perna reta, no primeiro lugar, e um indivíduo com a perna um pouco, perna de cachorro, que a gente chama, com um ângulo muito fechado. Aí a posição das pernas vista do posterior, a gente tem as ganchudas normais e as arqueadas. Tudo isso aí está relacionado com a longevidade do animal. Eu preciso buscar um animal que seja mais próximo do meio aí, das intermediárias, das normais, justamente porque esses animais vão ter uma sustentação melhor. Então, a gente tem pernas extremamente retas e pernas extremamente curvadas. Isso é defeito de aprumo. Quando a gente vai falar em um reprodutor, um dos pontos mais fortes que é contabilizado quando se tem sistema mamário é justamente o aprumos, que a gente tem que pensar que nossa seleção vai ser em animais para cruzar campo. Então, esse reprodutor, ele precisa ter pernas fortes, ele precisa ter pernas corretas, justamente para garantir uma longevidade de cobrição durante todo o período de vida útil que ele tiver no meu rebanho. Quando a gente fala de ubre nos torneios leiteiros, seja ele para qual raça for, ele já é separado também. A gente já tem vacas campeãs, ubre, a gente tem uma categoria só de ubre para ser avaliado, porque é de lá que sai o leite, né? Então a gente precisa buscar um ubre extremamente funcional.
A palavra do ubre, ele precisa ser funcional. E quais são várias características que a gente avalia no ubre. A gente avalia o ubre anterior, que a gente avalia o ligamento e a firmeza desse ubre posterior, que a gente avalia a sua largura e a sua altura de ubre, a gente tem a profundidade de ubre, a gente busca ubres profundos, mas sempre corretos, sempre a linha dos jarretes. Eu vou mostrar algumas fotos mais na frente, e aí a gente avalia também comprimento de tetes, diâmetro de tetes, posicionamento, direcionamento, são todas características de ubre que a gente deve ser avaliada justamente buscando um ubre completo e um ubre que mais seja funcional para a minha propriedade, e para o meu rebanho, e para o animal específico. A gente tem aqui algumas fotos de alguns ubres modernos, zebuínos, específicos da raça G. Me perdoe ter bastante fotos da raça G, acho que é uma tendência pelo amor, né? Mas, como é a raça mais produtiva de leite zebuína, então eu acabo que tenho essa tendência maior de falar um pouco mais da raça G. Mas percebam a modernidade do ubre. Logicamente que esses ubres ainda possuem um diâmetro de tetas um pouco grossas, mas isso daí é coisas corrigidas. O diâmetro de teta é uma característica de alternabilidade e a gente já tem touros hoje que fazem correção de diâmetro e calibre de tetas. Mas a gente percebe a qualidade e a força e longevidade desses ubres. A gente tem ubres extremamente profundos, com pelinho curto, que dá para ver um pouco lá na primeira foto, uma força de ligamento central, uma aderência de ubre muito interessante. Esses ubres são bem aderentes, são bem firmes. Isso tudo decorre de uma seleção intensiva para a produção de leite da raça G. A gente hoje está aproximando justamente, a raça G está sendo utilizada como base de criação foi base de criação da raça Girolando e ainda é base para a formação da raça Girolando. Então, ela vem agregar não só na rusticidade hoje em dia, não só com a rusticidade da raça G, mas também com alto valor genético para a produção de leite que já está sendo selecionado. Logicamente que a raça G holandesa tem maior produção de leite, inquestionável, mas quando a gente vem para nossa condição de clima e de produção, nos sistemas semi-intensivos e extensivos, a raça holandesa já é um pouco prejudicada. E a raça G entra justamente para agregar isso. E a gente tem que buscar ubres extremamente modernos e funcionais. E numa pista de julgamento, ele é avaliado e comparado entre os indivíduos, e o ubre mais completo é classificado como o melhor ubre da exposição. Vamos passando como características de tipo e conformação. Quando a gente fala de um animal, às vezes, um exemplo da raça G aí, a gente está falando de buscar indivíduos que ainda não pariram, ou seja, bezerras, né, que tem um perfil morfológico que vai me garantir uma vaca boa produtiva, uma vaca longeva. Então, a gente percebe isso avaliado desde pequena. São características que eu comentei anteriormente que você vai avaliar tanto de bezerras como de vacas paridas, buscando essa profundidade corporal, perímetro torácico, força de dorso lombo, cunha leiteira, qualidade de garupa, qualidade de penas, pensando um animal mais completo. E a gente tem aqui exemplo de uma vaca, isso aqui é a Ofélia, uma vaca G, que ela foi campeã em todas as pistas que ela pisou, desde bezerra até novilha. Então, mostra justamente isso. A escolha de indivíduos com morfologia para a produção de leite me dá um animal extremamente produtivo, extremamente conformado e pensando em suas características morfológicas na sua forma, que vai identificar um animal extremamente produtivo. Logicamente que genética, nem sempre 2 e 2 são 4, mas a gente buscar indivíduos que tenham morfologia, que garanta longevidade, que tenha mais aparato para a produção de leite, a gente também deve ser levado essa forma em consideração. E falando em relação à pista e à fazenda, é justamente isso. Dá para a gente levar as características que a gente avalia na pista para a fazenda também. A nível de rebanho, seja ele grande ou pequeno, a gente consegue identificar desde os rebanhos menores quais são as características no meu rebanho que eu quero melhorar. E a partir do momento que eu tenho características a serem melhoradas, eu vou escolher então reprodutores ideais que
possam corrigir essa característica, seja ele para a produção de leite, seja ele para a qualidade de aprumo, seja ele para a qualidade do sistema mamário. Então, todas essas características eu posso avaliar numa fazenda de leite. A pista de julgamento nada mais é do que uma vitrine de cada raça. As raças são julgadas individualmente, e a gente vai tirar os indivíduos campeões de cada raça. Então, assim, nada mais é de mostrar para o público e para os criadores aonde a gente já chegou. Qual é o máximo que a gente já chegou hoje? Obviamente, quando a gente fala dos torneios leiteiros e tal, são produções extremamente que chegam a assustar, 100 litros de leite, 50 litros de leite, 60 litros de leite, e a gente tem que ter esse senso crítico de avaliar que essas produções não é uma produção para a gente levar para a nossa fazenda. É só mostrando para a gente o potencial máximo genético daquela raça. Isso é muito difícil, às vezes, porque às vezes o pequeno produtor, sem assistência técnica, sem o papel do zootecnista, de uma pessoa técnica, ela vai para uma exposição e ela se perde. Ela compra um indivíduo altamente produtivo, com genética altamente avançada, com anos de melhoramento genético, e acha que porque aquela vaca deu na exposição 70 litros de leite, que na fazenda dele vai dar 70 litros de leite também. Então, a gente precisa criar esse senso crítico justamente nesse sentido. A exposição nada mais é do que a vitrine para a gente garantir e ver até onde aquela raça chegou. Mas a gente sabe que nível de fazenda é outra coisa. Isso. Vamos falar aqui, a True Type, né, e o boi campeão. Foram a vaca ideal e o touro ideal. A partir de uma junção dos técnicos da Associação Brasileira de Criadores da Raça Gir Leiteiro, eles criaram o modelo ideal da vaca Gir ideal. Então, a partir das mensurações de cada característica daquela, de cada animal, eles fizeram uma média e o que seria ideal para ângulo de garupa, para profundidade corporal, para comprimento corporal, para qualidade do sistema mamário, diâmetro de tetas. E eles fizeram agora, saiu, acho que foi esse ano, foi o ano passado, saiu também o touro ideal, que é justamente as características ideais de um reprodutor. Então, a gente tem esse true type, no caso, assim, esse indivíduo ideal, como rota e como objetivo de seleção. A gente tem indivíduos extremamente femininos, da vaca feminina, masculina, no touro, características de dimorfismo sexual e também características morfológicas que devem ser buscadas. Esses são os tipos que a gente busca, tanto na nossa fazenda como para a produção de animais na pista de julgamento. Percebe? Ô, Fernando. Oi. Fernando, desculpa te interromper um pouquinho, é porque tem um pedido aqui. O João Pedro pediu para, se você puder explicar de novo a conformação de Uber, que ele ficou sem entender algumas coisas. E a Patrícia pergunta aqui, para se ter animais com tetos padronizados, que tipo de cruzamento pode ser usado, tipo pai G, mãe holandês? Ok, vamos falar aqui de Uber ainda. Falando de sistema mamário, igual eu falei para vocês anteriormente, são várias características que devem ser avaliadas. A aderência, a firmeza, o ligamento, tanto anterior como posterior, são características que a gente deve ser selecionada. Então, profundidade corporal, e aí a gente conta. Balanceamento também é muito importante. O que é balanceamento? Simetria. É justamente se existe um equilíbrio entre os quartos anteriores e os quartos posteriores e o lateral direito e o lateral esquerdo. A gente mostra nessa foto aí de baixo mesmo, um animal com um úbere posterior muito mais desenvolvido do que o úbere, o posterior muito mais desenvolvido do que o anterior. A gente sabe que a maior produção de leite é nos quartos posteriores. 60% da produção do leite é nos quartos posteriores. Então, a gente deve buscar, sim, indivíduos com um úbere posterior extremamente mais desenvolvido, mais profundo, mais alto, digamos assim, com períneo um pouco mais curto, que o períneo é a distância do úbere até a vulva. Então, a gente buscar úberes bem conformados é de extrema importância. Esse terceiro úbere de baixo aí, a gente consegue identificar, que é um úbere que já tem um ligamento central extremamente rompido. A gente chama esse ligamento central do V, né? Quanto menor for esse V, mais fraco é esse ligamento.
a gente percebe que esse animal de baixo já tem a qualidade de ligamento fraquíssima. Isso vai denotar justamente na minha longevidade do útero. A gente já tem um indivíduo de cima aí extremamente mais forte. E quando a gente fala assim, de diâmetro de tetos, né, que foi sugerido, a gente precisa pensar no nosso sistema de produção. E a gente precisa identificar animal por animal. Existem, sim, cruzamentos que venham diminuir. A raça holandesa, como eu já falei, como uma raça extremamente mais selecionada para a produção de leite, a gente tem essa qualidade de tetos bem superior. Então, assim, uma das dificuldades da raça G era o calibre e o diâmetro de tetos. A gente pode ser corrigido esse calibre quando a gente fala de cruzamento, sim. A raça girolando tem um calibre um pouco, digamos assim, o ideal, mas isso vai variar de animal para animal. Essas características devem ser avaliadas, calibre, comprimento. Existem alguns cruzamentos, como a raça Gessa e a raça holandesa, que muitos criadores demonstram dificuldades, justamente por questões desse calibre. O calibre fica muito fino, a teta fica muito pequena. Então, quando a gente pensa em animais que vai colocar em teteiras, a gente precisa de um calibre ideal para esse encaixe. Então, existem sim cruzamentos, mas assim, dentro das raças a gente busca animais para fazer a correção desses tetos. Na exposição de Natal mesmo, o animal que foi campeão, grande campeão lá, eu lembro que a jurada, e a gente discutiu bastante, porque a vaca era excepcional, ela era extraordinária, questões de estrutura, forma, força, era um animal muito, muito desenvolvido, muito bom, digno de ser campeão. O único problema da vaca é porque ela tinha o calibre e o comprimento de tetos muito grande. Aí eu lembro da gente discutindo lá qual seria a justificativa. E a justificativa foi em cima de herdabilidade. A característica de tamanho e comprimento de teto é de alta herdabilidade. Então, assim, eu não vou penalizar um grande campeão ou uma grande campeã por conta de uma característica só. Então, naquela ocasião específica, a vaca foi grande campeã com calibre de teto e comprimento extremamente grande. E na justificativa, o jurado precisa ter segurança para justificar justamente isso. No conjunto de características de ubre e do animal, aquela vaca foi superior. E como a gente tem uma característica de alta herdabilidade, a gente pode fazer correções nesse animal. E aí ela foi superior nos outros quesitos de comprimento corporal, até mesmo em qualidade de ubre. O único problema dela era o diâmetro e o calibre. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Quando a gente falar de teste de progênie, isso aqui é uma unidade um pouco polêmico, que nada mais é o que é o teste de progênie. O teste de progênie é você avaliar os reprodutores a partir das suas características das suas filhas. Então, o teste de progênie, ele demora um pouco para sair o resultado, em torno de 4 a 5 anos. Eu vou falar um pouco do teste de progênie da raça Gir, porque é o zebuíno da produção de leite que tem mais tempo de seleção. Eu acho que já tem quase 30 anos de seleção e que sai os testes de progênie. O PTA é a capacidade prevista de transmissão, que é as capacidades que o reprodutor tem em passar para suas filhas, seja ela de produção, aí a gente chama do PTA leite, quando a gente avalia a produção de leite, e aí o PTA pode ser variado para características morfológicas também. Nas suas filhas são mensuradas todas aquelas características que eu já vim comentando anteriormente, e a partir da avaliação das suas filhas, você consegue gerar o PTA para cada característica avaliada. A gente tem aqui 2 indivíduos, para demonstrar hipoteticamente, esses indivíduos, eles são... Antigamente, o sêmen deles eram disseminados para as fazendas colaboradoras do teste, codificados, justamente para não haver predileção em um animal em detrimento do outro. Às vezes, porque aquele indivíduo é filho daquele boi meu que eu gosto, então eu vou cuidar um pouco mais. Eram codificadas, mas isso foi mudado agora atualmente, e os códigos foram suspensos. Os pais vão ser identificados agora. Porque houve conflitos em relação até à adesão de algumas fazendas
de gado puro, porque justamente esses animais de teste de progênie, quando eles precisam ficar no rebanho até o final da primeira lactação, para que todas as características sejam avaliadas. E foram registrados também problemas de consanguinidade. Os proprietários, os criadores das fazendas puras tinham medo de usar os touros das raças, os touros codificados na sua propriedade, em vacas puras, porque você não tinha conhecimento sobre aquele material genético que estava, às vezes você poderia estar acusando pai com filha, irmãos com irmãos, e aí, hoje em dia, já vai começar a ser distribuído sem o código. Então, em relação ao teste de progênie, infelizmente, a gente ainda tem uma grande dificuldade a questão da quantidade de filhas avaliadas. Hoje em dia, eu estava fazendo até um paralelo sobre os 6 últimos anos dos resultados de teste de progênie, e a gente tem visto que a pouca quantidade de filhas que tem saído para avaliar esses touros estão subestimando e superestimando os PTAs desses indivíduos. E aí isso vai e entra em discussão com o mercado, porque esses indivíduos mais bem avaliados virou uma questão de uma mercadológica muito grande. Então, os indivíduos mais bem avaliados eram, no seu primeiro ano, comercializados, a comercialização de sêmen era em massa, a Central comprava esses indivíduos haviam uma propaganda muito grande, mas quando a gente ia olhar a produção, a quantidade de filhas que ele tinha nos rebanhos, eram 2, 3 filhas avaliadas. E para essa informação chegar para um produtor sem conhecimento, ela é um grande problema para o melhoramento genético. Isso é uma crítica pessoal minha e que eu faço em relação ao sumário de touros da raça G. Mas a gente deve considerar que o volume de dados ainda é muito pouco, então a gente precisa de fazendas colaboradoras para agregar a ter mais filhas, justamente para essa confiabilidade ser um pouco maior. O genoma vai sendo, esse ano já foi colocado como um dos critérios de até avaliação e de seleção na pré-seleção de touros, então eles já estão utilizando os valores genômicos da raça G, desses indivíduos, justamente para classificar até mesmo esses indivíduos. Então, acaba sendo uma ferramenta também de utilização. Isso vem a acrescentar. A gente juntar o sumário de touros com os PTAs que vem saindo do teste de progênie, junto com os resultados do genoma, eu acho que a gente deve, nos próximos anos, melhorar esse melhoramento das raças zebuínas, né, para a produção de leite. Mas deve ser criticado sempre, né? A gente que é pesquisador, nosso objetivo é justamente buscar e criticar e observar se aquilo está sendo feito daquela forma correta. Não criticar no sentido de diminuir o trabalho, logicamente que não, mas no sentido de trazer para a gente, tirar a gente da zona de conforto e falar assim, será mesmo que aquela informação é correta? Será mesmo que... Porque a gente tem PTAs altíssimos, 900 quilos de leite, ou seja, a tendência de suas filhas produzirem 70 quilos de leite na lactação a mais do que a média que a gente está avaliando. Mas aí você vai ver o touro tem 1, 2 filhas avaliadas. Então, isso aí deve ser questionado, sim. Acho que a gente acabou. A parte do leite. Se alguém tiver alguma pergunta sobre morfologia, alguma coisa sobre o teste de progênie, alguma coisa de critérios de seleção, sobre bovinos de leite, eu estou à disposição. Se quiserem dar uma pausa, e aí a gente começa a falar sobre bovinos de leite. Ô, Fernando. Oi. Parece que tem aqui uma pergunta do Alexandre. Não sei se depois que ele fez a pergunta, você falou. Como é feita a seleção para reduzir o efeito de mamada na raça G? A seleção para redução do efeito da mamada. Sim, a gente sabe que a raça G, ela tem a habilidade materna, né? Chamada da fêmea. Então, a raça holandesa, hoje em dia, ela já é
ela já se tira o leite dela sem a presença do bezerro, porque ela consegue liberar. A raça Gir, por conta do período de seleção desses indivíduos, a gente tem um pouco mais de dificuldade. A raça Gir, naturalmente, ela tem uma habilidade materna. E aí é outro ponto a ser questionado, né? Muitas fazendas utilizam a ocitocina como um meio de liberação do leite, muitas fazendas utilizam... existem algumas fazendas que identificar indivíduos que já conseguem, né, pensando na produção de leite, porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente começa a intensificar a produção de leite, esses indivíduos começam a aumentar a produção, e aí, muitas vezes, a presença do bezerro na hora da ordenha atrapalha. Mas eu acredito, sim, eu já conheço alguns indivíduos da raça Gir que conseguiram produzir sem a presença do bezerro. Mas isso depende muito de manejo. É muito difícil